E se tudo o que você aprendeu sobre a história da vida na Terra estivesse incompleto? E se fósseis guardassem segredos que desafiam milhões de anos de conhecimento científico? Nos próximos minutos você vai conhecer achados que fazem os cientistas questionarem o passado do nosso planeta. Prepare-se, porque a história da vida como você conhece pode nunca mais ser a mesma. O planeta Terra guarda mistérios que ultrapassam nossa compreensão. Por milhões de anos, camadas de rochas, fósseis e restos de criaturas antigas contam a história da vida. Cada detalhe cuidadosamente registrado no registro geológico. Mas nem todos os fósseis seguem esse roteiro. Alguns parecem fora do tempo, anômalos e desafiam o que a ciência considera certo. Fósseis são a memória da Terra. São ossos petrificados, pegadas endurecidas e até artefatos que sobrevivem à erosão e ao tempo, preservando momentos que nos conectam a eras passadas. Para os paleontólogos, cada fóssil é uma peça de um enorme quebra-cabeça que revela como a vida evoluiu. Cada camada de rocha conta uma história e cada fóssil datado deveria se encaixar perfeitamente nessa linha do tempo. Mas às vezes, algumas dessas peças parecem não pertencer ao quebra-cabeça. Chamamos esses achados de fósseis anômalos ou out-of-place artifacts, fósseis fora do lugar. Eles aparecem em camadas geológicas que, segundo a ciência, não deveriam existir. Humanos em épocas em que supostamente não existiam. Animais modernos coexistindo com espécies extintas há milhões de anos. Pegadas e restos que contradizem tudo o que os livros de história e evolução nos ensinaram. E não se trata de histórias inventadas ou lendas antigas. Esses fósseis são reais, documentados, estudados e, mesmo assim, deixam os cientistas perplexos. Alguns são contestados, outros aceitos, mas todos levantam a mesma pergunta inquietante: o que realmente sabemos sobre o passado do nosso planeta? Ao longo deste vídeo, vamos explorar alguns dos fósseis mais surpreendentes do mundo. Vamos ver exemplos que desafiam a evolução, pegadas humanas em camadas de milhões de anos, ossos que parecem ter viajado no tempo e objetos que não deveriam existir segundo a cronologia conhecida. Cada descoberta é uma janela para o desconhecido, cada fóssil um mistério esperando para ser compreendido. Prepare-se para questionar tudo o que pensava saber sobre a vida na Terra. Este é um mergulho no passado que desafia a ciência, um olhar profundo sobre os achados que fazem historiadores e paleontólogos repensarem teorias consolidadas. Nem todos os fósseis se comportam como deveriam. Alguns parecem desafiar o tempo, ignorando milhões de anos de história que a ciência cuidadosamente reconstruiu. Mas o que esses achados realmente nos dizem? E por que eles continuam a intrigar os maiores especialistas do mundo? A maioria dos fósseis segue um padrão previsível. Eles aparecem em camadas geológicas específicas, cada uma correspondendo a um período da história da Terra. Dinossauros no Mesozoico, mamíferos no Cenozoico, humanos apenas em períodos muito recentes. Essa ordem ajuda os cientistas a entender a evolução e a cronologia da vida. Mas em alguns casos raros, fósseis surgem em lugares onde não deveriam existir. Esses achados são chamados de fósseis anômalos. Eles quebram regras, ignoram datas e desafiam teorias estabelecidas. Pegadas humanas em rochas de centenas de milhões de anos. Ossos de animais modernos em camadas antigas demais. Artefatos que indicam inteligência ou atividade humana muito antes do que a ciência acredita possível. Um termo usado para descrever essas descobertas é OPARTs, Out of Place Artifacts, ou objetos fora do lugar. Eles não se encaixam na linha do tempo convencional e, por isso, provocam debates acalorados entre cientistas. Alguns dizem que são erros de datação ou contaminações nas camadas de rocha.
Outros afirmam que podem ser evidências de algo muito mais surpreendente, que nossa compreensão da história da vida está incompleta. Entre os exemplos mais intrigantes estão trilhas fossilizadas, que parecem ter sido deixadas por humanos em épocas em que dinossauros ainda caminhavam pela Terra. Algumas pegadas mostram detalhes anatômicos surpreendentes, que só poderiam ter sido deixadas por pés humanos modernos. E essas camadas de rocha datam de milhões de anos, muito antes do surgimento de nossa espécie. Também existem fósseis de animais que, segundo a ciência, não deveriam coexistir. Por exemplo, certas espécies de mamíferos e répteis que apareceram em épocas separadas, mas cujos restos foram encontrados juntos. Essas descobertas levantam uma pergunta inevitável: como eles chegaram ali? Mesmo os fósseis mais simples podem desafiar nossa compreensão. Rochas que contêm materiais orgânicos preservados de maneiras que não deveriam ser possíveis, estruturas complexas que desafiam explicações geológicas e formas de vida que pareciam desaparecer há milhões de anos, mas que deixam vestígios inesperados. A ciência tenta explicar esses fenômenos de maneiras convencionais: processos geológicos, erosão, deslocamento das camadas de rocha, erros humanos na coleta e interpretação. Mas mesmo com essas explicações, alguns fósseis permanecem inexplicáveis, como enigmas petrificados que resistem ao entendimento. É como se o tempo tivesse sido dobrado, como se histórias antigas estivessem escondidas sob camadas de pedra, esperando para serem descobertas. Cada fóssil anômalo é uma peça de um quebra-cabeça que ainda não conseguimos montar completamente. E enquanto a ciência tenta decifrar esses mistérios, nós apenas podemos observar, fascinados, o que o passado insiste em nos mostrar. Agora, chegamos à parte que mais desafia a lógica. Fósseis que parecem ter viajado no tempo, pegadas e ossos que contradizem milhões de anos de história. Prepare-se para conhecer os achados que deixaram cientistas perplexos e questionando tudo o que sabiam sobre a evolução da vida na Terra. O primeiro exemplo vem de um dos casos mais estudados: pegadas humanas encontradas em rochas do período Jurássico, datadas de cerca de 200 milhões de anos. Trilhas fossilizadas que mostram claramente a forma de pés humanos modernos. A ciência tradicional afirma que os primeiros humanos surgiram apenas há cerca de 200 mil anos, ou seja, milhões de anos depois dessas pegadas terem sido deixadas. Como poderiam existir seres humanos caminhando lado a lado com dinossauros gigantes? Alguns pesquisadores sugerem explicações naturais: erosão, formações rochosas que lembram pegadas humanas ou interpretações erradas. Mas fotos detalhadas e estudos cuidadosos mostram que essas trilhas possuem profundidade, anatomia e sequência de passos compatíveis com pés humanos. A controvérsia persiste até hoje e o mistério continua. O segundo caso envolve ossos de animais modernos em camadas antigas. Por exemplo, fósseis de mamíferos que surgem em estratos geológicos que teoricamente precedem o aparecimento desses grupos. Esses achados sugerem que a história da vida pode não ser linear e que espécies que pensamos terem surgido recentemente podem ter coexistido com outras muito mais antigas do que se imaginava. Outro exemplo intrigante são objetos artificiais encontrados em camadas pré-históricas, conhecidos como ooparts. Alguns desses objetos parecem ter sido esculpidos ou moldados, indicando inteligência ou manipulação humana em períodos impossíveis segundo a cronologia científica. Apesar de alguns casos serem contestados ou questionados quanto à autenticidade,
Eles continuam a alimentar debates e a desafiar interpretações tradicionais. Um caso ainda mais impactante são fósseis de criaturas extintas que apresentam características modernas, encontrados em épocas que não deveriam existir. Imagine uma criatura com estruturas complexas de um animal atual, mas datada de centenas de milhões de anos. A ciência tenta justificar isso como convergência evolutiva, mas a questão central permanece. Como essas formas de vida surgiram tão cedo? O que esses exemplos têm em comum é que todos provocam uma reflexão profunda. Nossa compreensão da evolução e do tempo geológico pode não ser tão completa quanto acreditamos. Cada fóssil anômalo é como uma janela para um passado desconhecido, um fragmento de história que não se encaixa no quebra-cabeça da ciência convencional. E não é apenas a idade dos fósseis que intriga, é a precisão com que certos detalhes foram preservados. Pegadas humanas, ossos, estruturas complexas, todos mostrando sinais de vida que deveriam ter surgido muito depois ou que jamais deveriam ter coexistido. Cada descoberta é um enigma, cada camada de rocha, uma testemunha silenciosa de um passado que se recusa a ser completamente entendido. Esses fósseis anômalos não são apenas curiosidades, eles desafiam a própria base da paleontologia moderna. Cientistas dedicam carreiras inteiras tentando explicar esses achados, testando teorias, refazendo datações e questionando métodos. E ainda assim, alguns fósseis permanecem inexplicáveis, enigmas que provocam fascínio e inquietação. À medida que exploramos esses casos, percebemos que a história da vida na Terra é mais complexa, mais misteriosa e muito menos previsível do que imaginamos. E talvez, no fundo, seja justamente esse mistério que nos impulsiona a continuar explorando, questionando e descobrindo. Diante desses fósseis que parecem desafiar o tempo, como reagiu a comunidade científica? Entre ceticismo e fascínio, os especialistas enfrentam um dilema: aceitar o inexplicável ou buscar explicações convencionais para algo que desafia a lógica. Quando fósseis anômalos são descobertos, a primeira reação quase sempre é de ceticismo rigoroso. Cientistas verificam datas, analisam o contexto geológico e consideram possibilidades de erro. Afinal, a cronologia da Terra e a evolução da vida estão entre as teorias científicas mais sólidas que temos. Questionar essas bases exige provas extremamente consistentes. Uma das primeiras hipóteses levantadas é o erro de datação. Técnicas radiométricas podem sofrer interferências, materiais podem ser contaminados e camadas de rocha podem se misturar devido a processos geológicos complexos. Em alguns casos, fósseis anômalos realmente acabam sendo reinterpretados ou reclassificados após novos testes. Outra explicação comum é o deslocamento natural das camadas de rocha. Movimentos tectônicos, erosão e sedimentação podem misturar fósseis de épocas diferentes, criando a ilusão de que eles coexistiram ou surgiram antes do esperado. Essa teoria ajuda a explicar algumas descobertas, mas não todas. Alguns fósseis permanecem impossíveis de encaixar em explicações puramente geológicas. Além disso, há o debate sobre interpretações humanas equivocadas. Alguns achados são inicialmente classificados como anômalos por erros de identificação ou por expectativas preconcebidas sobre o que deveria estar em determinada camada. Mas mesmo com cautela, certos fósseis continuam a desafiar a explicação científica tradicional. Mesmo entre especialistas, existe uma linha tênue entre ceticismo e admiração. Alguns consideram esses fósseis como curiosidades isoladas, mas outros veem neles sinais de que ainda há muito a aprender sobre a história da vida. A ciência também enfrenta desafios emocionais e filosóficos.
Aceitar que alguns fósseis não se encaixam na cronologia conhecida implica reavaliar milhões de anos de pesquisa, refazer teorias e abrir espaço para possibilidades que antes eram consideradas impossíveis. Para muitos, é um exercício de humildade diante da vastidão do desconhecido. Em alguns casos, pesquisadores propõem teorias alternativas, como catástrofes naturais que misturaram camadas, espécies desconhecidas de vida ou até mudanças drásticas na evolução que não compreendemos completamente. Essas ideias são estudadas, debatidas e muitas vezes contestadas, mas mantêm o mistério vivo. No final, a reação da ciência a esses fósseis é uma mistura de rigor, cautela e fascínio. Enquanto algumas perguntas recebem respostas convencionais, outras permanecem sem explicação, lembrando-nos que a história da vida na Terra é um enigma em constante construção. Se esses fósseis realmente desafiam a cronologia conhecida, quais seriam as consequências para nossa compreensão da história da vida na Terra? Cada descoberta anômala não é apenas uma curiosidade, é uma pista que pode mudar tudo o que pensamos sobre evolução e tempo geológico. Sadi, a evolução da vida sempre foi vista como uma linha relativamente linear. Espécies surgem, se desenvolvem, coexistem por períodos específicos e algumas desaparecem. Mas fósseis anômalos sugerem que essa linha pode não ser tão reta quanto imaginamos. Humanos caminhando ao lado de criaturas extintas, animais modernos surgindo muito antes do esperado. Esses achados provocam questionamentos fundamentais. Imagine por um momento que humanos e dinossauros coexistiram, ou que certas espécies tenham surgido milhões de anos antes de sua data estimada. Isso significaria que o processo evolutivo não segue um cronograma fixo. Poderíamos estar diante de um passado mais complexo, repleto de eventos inesperados e interações que a ciência ainda não conseguiu mapear. Essas implicações vão além da biologia e da paleontologia. Elas tocam na própria forma como entendemos o tempo e a história do planeta. Se fósseis anômalos forem autênticos, talvez nossa compreensão do passado esteja incompleta. Linhagens de animais podem ter desaparecido e ressurgido. Espécies podem ter evoluído de maneiras que desconhecemos. E catástrofes naturais podem ter alterado drasticamente a trajetória da vida. Cada fóssil fora do lugar é um lembrete de que a Terra ainda guarda segredos profundos. É como se estivéssemos olhando para um livro antigo com páginas faltando, tentando entender a história apenas pelas palavras que sobraram. Além disso, esses achados levantam perguntas sobre como documentamos e interpretamos a evolução. Métodos de datação, reconstruções de fósseis e teorias sobre a origem de espécies podem precisar ser revisitados. Pesquisadores são obrigados a considerar possibilidades que antes eram descartadas, e cada novo fóssil anômalo força uma reavaliação da história conhecida. Outro ponto importante é o impacto filosófico e cultural. Se a história da vida é mais complexa do que acreditamos, isso altera nossa percepção sobre o lugar da humanidade no planeta. Talvez não sejamos a culminação de uma linha evolutiva simples, mas parte de um processo muito mais intricado, cheio de surpresas e mistérios. E mesmo sem respostas definitivas, o valor desses fósseis está na provocação da curiosidade. Eles nos forçam a questionar, investigar e explorar. A ciência, longe de ser uma disciplina estática, é um campo em constante evolução, onde cada descoberta desafia nossas certezas e expande nossos horizontes. Talvez o maior ensinamento desses fósseis não esteja na sua idade ou na espécie que representam, mas na lição de que a história da vida na Terra é um mistério vivo. Um mistério que nos convida a olhar para o passado com humildade, curiosidade e fascínio.
À medida que avançamos na exploração desses fósseis, encontramos casos que a ciência tradicional ainda não consegue explicar. Esses achados desafiam não apenas a cronologia, mas também nossas teorias sobre evolução e a própria história da vida na Terra. Alguns fósseis parecem desafiar qualquer tentativa de classificação. Criaturas extintas, apresentando características modernas, pegadas humanas em camadas de milhões de anos e artefatos que sugerem inteligência ou atividade humana muito antes do permitido pela cronologia científica. São casos que permanecem como enigmas, resistindo à interpretação convencional. Diante desses mistérios, surgem teorias alternativas. Uma delas sugere que catástrofes naturais, como grandes inundações, terremotos ou deslocamentos geológicos, podem ter misturado camadas de rochas, criando a impressão de que fósseis de épocas diferentes coexistiram. Embora isso explique alguns achados, não cobre todos os casos, deixando lacunas inexplicáveis. Outra teoria propõe a existência de espécies desconhecidas, com linhas evolutivas paralelas às que conhecemos. Talvez formas de vida tenham surgido, desaparecido e ressurgido em padrões que não se encaixam no modelo tradicional da evolução. Esses fósseis seriam vestígios de um passado mais complexo, sugerindo que a história da vida é mais intrincada do que imaginamos. Alguns pesquisadores mais ousados exploram hipóteses ainda mais controversas, como civilizações antigas desconhecidas, capazes de manipular o ambiente ou deixar vestígios que confundem os paleontólogos. Embora não haja provas concretas para essas ideias, elas ilustram até que ponto os fósseis anômalos provocam a imaginação e desafiam paradigmas. Cada fóssil inexplicável é um lembrete de que, por mais que tentemos controlar ou entender o passado, a Terra guarda segredos que resistem à lógica e à razão. Eles nos convidam a aceitar que nem tudo pode ser explicado imediatamente e que a ciência é, acima de tudo, uma busca constante por respostas. Além das teorias, há o impacto cultural e filosófico desses achados. Se fósseis anômalos forem autênticos, eles nos forçam a reconsiderar nossa posição no planeta e o próprio conceito de evolução. Humanos poderiam ter coexistido com espécies extintas. Espécies poderiam ter surgido muito antes do esperado, e a linha do tempo da vida na Terra precisaria ser reescrita. A ciência, diante desses enigmas, precisa equilibrar ceticismo e abertura. Aceitar explicações alternativas sem provas sólidas seria imprudente, mas ignorar fósseis que desafiam a cronologia é igualmente limitante. É nesse espaço de tensão que a pesquisa científica se torna mais fascinante, explorando o desconhecido sem perder rigor. O maior mistério desses fósseis não é apenas sua idade ou origem, mas o desafio que representam para nossa compreensão do mundo. Cada descoberta nos lembra que o passado da Terra não é uma linha reta, mas um mapa repleto de caminhos secretos, desvios inesperados e enigmas que aguardam para serem desvendados. Ao longo deste vídeo, mergulhamos em fósseis que desafiam a história, pegadas que não deveriam existir, ossos fora do tempo e artefatos que parecem ter viajado através dos séculos. Mas o que tudo isso realmente significa para nós e para a compreensão da vida na Terra? Os fósseis anômalos nos mostram que a história da vida na Terra pode não ser tão linear quanto imaginamos. Eles provocam perguntas que vão muito além da paleontologia. Como interpretamos o tempo, a evolução e o passado do nosso planeta? Cada descoberta desafia nossas certezas e nos força a olhar para o mundo com novos olhos. Imagine uma Terra onde humanos caminharam ao lado de criaturas extintas, ou onde espécies modernas surgiram milhões de anos antes do esperado.
Esses achados colocam em dúvida tudo o que consideramos conhecimento consolidado e nos lembram da vastidão do desconhecido. São lembranças silenciosas de que, por mais que a ciência avance, sempre haverá mistérios que escapam à compreensão completa. Talvez o verdadeiro valor desses fósseis esteja justamente em nos lembrar que o passado é um livro incompleto, com páginas faltando, onde cada descoberta é uma pista que nos aproxima, mas nunca completamente da verdade. Além disso, eles nos ensinam algo essencial sobre ciência e curiosidade. A busca pelo conhecimento não é estática. Cada fóssil fora do lugar é um convite à investigação, à dúvida construtiva e à reflexão. Eles desafiam a arrogância humana de achar que podemos conhecer tudo, mostrando que a Terra é um arquivo vivo, onde cada camada de rocha, cada pegada e cada osso é um capítulo ainda não totalmente decifrado. Esses fósseis também nos fazem questionar nossas próprias narrativas históricas. Se certas espécies surgiram antes do tempo previsto, ou se humanos coexistiram com animais que julgávamos extintos há milhões de anos, talvez precisemos reescrever partes da história que julgávamos sólida. Talvez o passado seja mais flexível, mais intricado e mais surpreendente do que jamais ousamos imaginar. É como se o planeta estivesse nos enviando sinais, pedaços de uma história fragmentada, para que aprendamos a olhar para trás com mais humildade e para frente com mais curiosidade. Cada fóssil anômalo é um lembrete de que a vida não segue apenas linhas retas, mas curvas, desvios e surpresas que desafiam a lógica humana. E além do impacto científico, há também um efeito filosófico e cultural profundo. O que significa para a humanidade saber que nossa história pode ser muito mais complexa do que os livros sugerem? Que possivelmente não somos o ápice de um processo linear, mas parte de um cenário cheio de interações inesperadas, reviravoltas evolutivas e acontecimentos que ainda não compreendemos. Esses fósseis nos ensinam a olhar para a vida com mais respeito e reverência, reconhecendo que somos apenas uma peça dentro de um quebra-cabeça muito maior. Cada descoberta é uma oportunidade de reflexão. Talvez não se trate apenas de encontrar respostas, mas de perguntar melhor, questionar mais profundamente e aceitar que algumas respostas podem nunca vir completamente. É um chamado para manter a mente aberta, para continuar investigando e para se maravilhar com a complexidade do mundo natural. E mesmo que nunca possamos entender plenamente todos os mistérios que esses fósseis carregam, o próprio processo de busca é transformador. Ele nos conecta com milhões de anos de história, com criaturas que caminharam antes de nós e com segredos enterrados sob nossas próprias pegadas no tempo. O impacto desses fósseis não está apenas no que eles mostram, mas no que provocam dentro de nós. Fascínio, curiosidade, humildade e até mesmo um certo temor diante do desconhecido. Eles nos lembram de que a Terra tem histórias que nunca poderemos controlar, enigmas que desafiam nossa lógica e nos convidam a continuar explorando. Talvez o maior ensinamento desses fósseis não esteja na sua idade ou na espécie que representam, mas na lição de que a história da vida na Terra é um mistério vivo. Um mistério que nos convida a olhar para o passado com humildade, curiosidade e fascínio, e a reconhecer que cada camada de rocha, cada fóssil anômalo, é um fragmento de algo muito maior e ainda não revelado. Ao encerrarmos este capítulo, lembramos que o conhecimento é uma jornada contínua e que cada descoberta, cada pegada fora do lugar, cada osso inexplicável, nos aproxima um pouco mais de compreender a complexidade da vida. E é justamente essa busca, essa inquietação diante do desconhecido, que mantém a ciência viva, fascinante e cheia de propósito.
E agora que você conheceu fósseis que desafiam a história, pegadas impossíveis, ossos fora do tempo e enigmas que permanecem sem explicação, a pergunta que fica é: o que você faria se pudesse explorar esses mistérios mais a fundo? Cada descoberta que mostramos neste vídeo é apenas uma peça de um quebra-cabeça gigantesco. E assim como a ciência continua investigando, você também pode continuar essa jornada. Não se trata apenas de assistir, mas de refletir, questionar e se maravilhar com os mistérios da Terra. Se você ficou fascinado com esses achados, quer ver mais vídeos sobre os enigmas da ciência e descobrir segredos que desafiam a lógica, então não espere mais. Inscreva-se no canal agora mesmo. Ative o sininho para receber notificações e seja parte de uma comunidade que se maravilha com cada mistério do universo. Compartilhe nos comentários qual fósseis ou achado você achou mais intrigante. Queremos saber sua opinião, suas teorias e suas próprias reflexões sobre o passado da Terra. Cada like, cada comentário e cada inscrição ajuda o canal a trazer mais conteúdo surpreendente, imagens impressionantes e histórias que desafiam tudo o que você pensava sobre ciência e história. Sua participação mantém essa jornada viva e cada vez mais fascinante. E lembre-se, os mistérios não terminam aqui. Cada camada de rocha, cada fóssil anômalo e cada descoberta inesperada nos lembra de que o universo está cheio de segredos esperando para serem revelados. Ao interagir, você se torna parte dessa aventura, explorando conosco cada enigma, cada achado e cada história que desafia o tempo. Então, se você ama descobrir os segredos escondidos do universo e da vida, inscreva-se agora e faça parte dessa jornada de mistérios e descobertas. Deixe seu like, compartilhe suas ideias e vamos continuar juntos explorando o que a Terra ainda guarda escondido.